Saudações freirianas a todas e todas. Meu nome é Mariana Kassab, eu sou professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora e lá coordeno desde 2014 o Grupo de Pesquisa Práticas e Estudos de Educação de Jovens e Adultos, o Grupo PEJA. Nós somos um coletivo empenhado em produzir ações na pesquisa, na formação, na extensão e na militância política na EJA. Para tal, nos apoiamos em referenciais teórico-metodológicos do campo do currículo, da educação de jovens e adultos, da educação popular, em especial no pensamento de Paulo Freire. O estudo teve como propósito compreender as produções curriculares de educadoras e educadores de ciências e biologia na educação de jovens e adultos. Assim, se ocupou em questionar como aspectos da cultura escolar condicionam as decisões e práticas curriculares, como as políticas educacionais em EJA são ressignificadas nos contextos das ações curriculares, quais finalidades sociais e educativas estão em disputa no âmbito da construção da disciplina escolar, quais leituras seus educadores produzem acerca dos educandos da EJA e quais critérios balizam a seleção dos conhecimentos que são trabalhados no currículo. Quais forças seletivas, portanto, estão em disputa nesse processo de seleção cultural dos conhecimentos e práticas que darão existência ao currículo de Ciências e Biologia na Educação de Jovens e Adultos? Por fim, procuramos entender quais desafios e estratégias as educadoras e educadores formulam no decurso da construção de sua profissionalidade na modalidade. Defendemos que produzir conhecimento focado na educação de jovens e adultos é central na construção de uma sociedade efetivamente democrática, justa e movida por princípios humanistas. Isso porque grande parte da população brasileira é em potencial sujeito da EJA. Estamos nos referindo aos 11 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais que não são alfabetizados, 69,5 milhões de brasileiros com 25 anos ou mais que não concluíram o ensino médio, e 10,1 milhões de jovens entre 14 e 29 anos que não completaram a escola básica. Enquanto grupo de pesquisa que se dedica a estudar e a lutar pela educação de jovens e adultos, o Grupo PEJA acredita que é preciso denunciar o quanto nossa população é violada em seu direito à educação e, para enfrentamento desse cenário, se necessário, produzir conhecimentos acadêmicos e científicos que qualifiquem as políticas educacionais e curriculares. Nos contextos diversos de formação de seus profissionais, a produção de recursos didáticos afinados com as especificidades da modalidade, a construção de gestões atentas e compromissadas com caráter reparador, equalizador e de igualdade, que preconiza as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos. Assim, em um movimento de resistência e de defesa do trabalho e da luta dos sujeitos envolvidos na modalidade, a presente pesquisa busca trazer para o centro da atenção ações das educadoras e dos educadores da EJA, a partir da articulação de autores como Gimeno Sacristã, Ivor Goodson, Miguel Arroyo, Paulo Freire, entre outros. Conforme assinala Sacristã, o currículo é uma prática modelada através de processos multifacetados, na qual se interafetam ações diversas, protagonizadas por instâncias administrativas e políticas de produção de recursos pedagógicos, de controle e avaliação, entre outros. Assim, cabe aos professores e professoras, sob influências desses diversos subsistemas, um papel central na produção curricular. É essa a problemática a qual essa pesquisa se ocupa: investigar o trabalho curricular de educadores e educadoras de Ciências e Biologia, atuantes no Colégio João 23, que desde 1996 oferece a modalidade e também na rede municipal de Juiz de Fora. As análises empreendidas nos permitem destacar o peso que os subsistemas político-administrativo e técnico-pedagógico têm na construção curricular. O primeiro está relacionado no Colégio João 23, a forma de recrutamento do educador que irá atuar na modalidade, que no caso é um professor bolsista com vínculo em cursos de graduação e pós-graduação na UFJF. Na ocasião da pesquisa, todos os professores atuantes
não tinham ainda integralizado sua formação inicial no curso de Ciências Biológicas. Já no contexto do município, destaca-se o grande número de contratos e a impossibilidade de lotação de vaga na modalidade por parte dos educadores do quadro permanente do município, o que gera alta rotatividade, insegurança, falta de vínculo com a escola e descontinuidade no processo de produção e socialização de saberes profissionais específicos sobre a EJA. Esses fatos destacados por todos os sujeitos da pesquisa que se instituem como desafios no contexto do trabalho na modalidade e que têm implicações na fabricação curricular. Já no âmbito do subsistema técnico-pedagógico, praticamente a maioria dos docentes não teve qualquer experiência formativa centrada na modalidade, o que, de modo geral, faz com que a formação dos educadores da EJA se dê em serviço. No caso da maior parte dos professores entrevistados na pesquisa, suas vivências formativas não são evocadas como centrais para enfrentar os desafios de construir o currículo. Alguns destacam apenas as experiências associadas aos estágios e a dimensão da formação prática que se dá na escola. No contexto do Colégio João 23, percebe-se que o trabalho de orientação realizado por membros da equipe permanente da escola é fundamental para que arquiteturas curriculares rígidas, muito aderidas ao ensino dito regular, tanto em termos da seleção dos saberes quanto do ponto de vista metodológico, sejam questionados. Nesse movimento ganha espaço debates sobre temas ambientais da atualidade e alimentação, por exemplo. Todavia, o trabalho de orientação apresenta ao longo do tempo como errático. Altera-se em intensidade e ênfase em função das configurações particulares dos profissionais efetivos que assumem o trabalho na EJA. Nesse ponto, é importante destacar o status de menor prestígio que significa orientar o trabalho na EJA em comparação às demais demandas que o professor assume no interior de uma escola, que tem grande identificação com a cultura acadêmica. Elementos da cultura material da escola é evocada nas falas, mas, novamente, a ação da orientação é central para que os professores busquem superar formas tradicionais de tratar o conteúdo. Na segunda fase da pesquisa, que permitiu entender como se dá a construção curricular realizada por educadores mais experientes, grande parte dos professores reconhecem que suas primeiras experiências de docência na EJA foram marcadas por uma preocupação mais centrada nos conteúdos prescritos, pensados para o ensino dito regular. É na formação em serviço que percebem que a adesão aos conteúdos historicamente estáveis no contexto das disciplinas escolares, ciências e biologia em geral, descoladas da realidade dos educandos, dificulta o seu trabalho em sala de aula e até mesmo afeta a presença ou não dos jovens. É necessário criar estratégias de aproximação aos alunos, e isso passa pela tentativa de construção do diálogo, conquistar sua confiança e enfrentar os sentidos de autodesvalia que geralmente manifestam. Assim, a maior parte dos entrevistados faz um movimento conflitivo, tensionado e dilemático dos conteúdos para os educandos. Mas por que é importante se aproximar dos educandos? As falas da professora sugerem 3 razões. Aproximar-se do aluno é importante para atiçar o seu interesse para as ciências. O interesse discente é um critério de validação evocado por todos os docentes no processo de seleção curricular, inclusive entre os professores que atuavam no Colégio João 23. O diálogo também é apontado como motivação que impele o docente a se aproximar de seus educandos. Essa é uma estratégia perseguida no trabalho curricular. Não está dado, pelo contrário, é processual e tenso, pois há uma cultura do silêncio que marca os sujeitos da EJA, e um distanciamento entre as culturas juvenis e os conhecimentos escolares que a escola geralmente celebra. O terceiro motivo que faz com que os educadores da EJA alterem suas práticas curriculares é a necessidade de enfrentar a autodesvalia, própria da maior parte de seus alunos. Afirmar que são capazes, que é possível, é um trabalho que os professores precisam se empenhar. Todavia, o reconhecimento dado ao interesse do aluno não significa que, de forma hegemônica e radical, o mesmo estrutura as escolhas curriculares realizadas. Os saberes relacionados diretamente ao interesse dos educandos disputam legitimidade com os conhecimentos historicamente instituídos e estabilizados no contexto das disciplinas escolares. No campo dessas disputas,
Os saberes relacionados à saúde e ao meio ambiente são aqueles que ganham maior destaque entre as escolhas dos professores que participam das duas fases da pesquisa. Assim, há o movimento declarado e praticado de considerar os saberes de vida e existência dos alunos, mas a análise sugere que esses geralmente não reconfiguram de forma radical o currículo na EJA. Haja visto, por exemplo, que incluir o trabalho como um princípio educativo e pensar os currículos em ciência e biologia articulados a questões étnico-raciais são desafios ainda silenciosos para o processo de construção curricular. Pesquisa indica que tangencia essa questão o fato de que, em geral, as leituras sobre os educandos preponderantemente destacarem dimensões relacionadas a disposições escolares, que, em geral, os alunos não atendem, principalmente os educandos jovens. A leitura dos educadores acerca de seus educandos é ambivalente. Ao mesmo passo, as professoras e professores destacam elementos de seu duro viver, sua luta em torno do propósito de estudar e existir. Também os qualificam como desinteressados e indisciplinados, descolado de análises que questionam o porquê desses modos de estar na escola. É verdade que alguns professores associam essas disposições ao próprio trabalho curricular praticado na escola, mas a maioria não problematiza radicalmente, associando-as, em alguns casos, a disposições inatas dos jovens. Em suma, a prática curricular na EJA tensiona e contraria formas aulistas de trabalhar na modalidade. Rapidamente, o professor percebe que na EJA outras formas de configurar o currículo são exigidas, e os fatores evocados pelos professores que mais têm peso é a questão do tempo, comparativamente menor na EJA em relação ao ensino dito regular. As características dos educandos que contrariam imagens idealizadas de alunos também são fatores desafiantes. Poucos problematizam a questão da seleção dos conhecimentos escolares em profundidade. Os desafios em geral têm a ver com os aspectos metodológicos que as condições de trabalho e sua própria formação tendem a obstacularizar, como o trabalho interdisciplinar. Os educadores revelam que superar uma identidade aulista é uma condição para o trabalho na modalidade. Nesse sentido, a EJA pode se configurar como uma experiência que contraria os sentidos de missão dos professores, que estão muito identificados com determinadas invenções curriculares celebradas historicamente, configurando-se como o lugar da falta, do conflito e da insatisfação profissional. Por outro lado, e esse é o caso da maioria das professoras parceiras e dos professores parceiros da pesquisa, a EJA pode se instituir como um contexto de trabalho na qual é possível exercer com maior autonomia, liberdade e criação outros desenhos curriculares. Haja visto que os mecanismos de controle e estabilização são menos efetivos no âmbito na modalidade. Assim, muitos dos educadores manifestam reconhecer no trabalho que desenvolvem na EJA uma maior autonomia e até mesmo satisfação profissional. Mais do que isso, a grande maioria de nossos parceiros da pesquisa assinalam um trabalho que desenvolvem na EJA como uma pesquisa que amplia seus processos de humanização. Entre os currículos prescritos em ciências e biologia, as condições logísticas de trabalho que estruturam seu trabalho, as marcas da formação que levam para a escola, suas disposições autobiográficas que conformam suas agências, a realidade concreta dos seus educandos, os educadores conformam suas aulas no território disputado, incerto, dilemático, que se configura o currículo da modalidade.